Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma semana do nosso Unicast, o seu podcast aqui do Conexão Universitária. Nessa semana eu tenho um convidado muito especial, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, acho que muito impactante para a minha e para a sua vida também. E lembre-se, o nosso tema, o nosso Unicast, esse episódio está baseado no livro Maturidade Espiritual. Se você ainda não tem o seu, você pode ir lá no Pão Diário Publicações e adquiri-lo. Maturidade Espiritual é pensado em você, jovem, adolescente que já está terminando o ensino médio, ou você que já está na faculdade, na universidade, para fazer o seu devocional semanal e também para fazê-lo em grupos, seja na sua faculdade, na sua escola, na sua igreja local, no seu ambiente aí de trabalho, onde quer que você esteja. São 52 reflexões baseadas nas 52 semanas do nosso ano, com temas bíblicos sobre maturidade espiritual. Então, fica a dica aí para você adquiri-lo e para você ter também esse devocional que pode abençoar muito a sua vida. Nós já estamos na semana 20, então esse é o Unicast episódio 20. E o tema dessa semana, baseado no nosso livro Maturidade Espiritual, o tema que nós vamos tratar aqui é esse, domínio próprio ou força de vontade. Nós vamos falar um pouco sobre o que é o domínio próprio, sobre como lidar com esse domínio próprio, com essa característica do fruto do Espírito Santo na nossa vida e vários outros assuntos aqui baseados nisso que nós vamos trazer para você. Eu sou o Felipe Martinelli, você já deve me conhecer aqui, já deve estar acostumado com o meu rostinho aqui, trazendo esse conteúdo para vocês. E antes de apresentar o nosso convidado, introduzir o nosso tema, eu tenho 2 avisos muito importantes para vocês, tá bom? Primeiro aviso, se você ainda não acessou o nosso app, está aqui embaixo um link para você acessar o app do Pão Diário Universitário. Dentro desse app você vai ter devocionais, você vai ter o Unicast lá com todos os episódios para você também poder assistir e várias outras coisas que vão poder te ajudar a de fato ter esse pão diário que vem dos céus, essa vida devocional, essa vida diária sendo alimentado ou alimentada pela palavra de Deus, tá bom? E além do nosso aplicativo, você também pode nos seguir no @coune.conexão universitária para ficar por dentro de tudo aquilo que nós levamos para você como um conteúdo. Então nós temos ali no nosso Instagram a nossa divulgação, tudo aquilo que nós fazemos e também conteúdo para que você, enquanto estiver lá no seu Instagram, possa ser edificado e possa ser lembrado de que você deve ter esse relacionamento diário com o Senhor. Então fica a dica aí, vá lá no nosso Instagram, nos siga, baixe o nosso aplicativo para que você tenha essas ferramentas que podem te ajudar na sua vida diária com Deus. E hoje, para falar aqui desse Unicast episódio 20, né, que nós vamos falar sobre domínio próprio ou força de vontade, eu trouxe um convidado muito especial, um grande pastor e amigo mesmo, irmão do coração, pastor Leonardo Vidal. Leonardo, por favor, fique à vontade aí para se apresentar, para a gente poder te conhecer melhor. Amém, bom dia, Fi. Então, gente, como o Felipe falou, né, sou pastor de jovens aqui na Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa, meu nome é Leonardo, também me chamo mais comumente de Pastor Léo, né? É muito bom estar com vocês aqui hoje, sou formado em Teologia, ali pelas Faculdades Batistas do Paraná, né? Fica ali na Avenida Silva Jardim, já vou fazer o merchan aqui porque realmente me ajudou muito nessa caminhada, eu e o Felipe fomos colegas aí de faculdade por um bom tempo, né? Graças ao bom Senhor. E estamos aí hoje, né? A gente tem aí já desenvolvido o ministério faz um ano e pouquinho que nós estamos no Ministério Pastoral aqui em Ponta Grossa, pela graça do Senhor. Gosto muito de RPG, né? Sou um pouquinho nerd, temos aquelas RPG, anime, essas coisas, né? Gosto de um game online também, LOLzinho. Esse aí eu já abandonei, mas já faz parte do passado, graças a Deus. Nós estamos aí hoje, gente, para falar sobre domínio próprio, coisa que tem a ver com isso também, com o que eu acabei de falar, né? E creio que o Senhor vai nos orientar nessa conversa, nesse bate-papo aqui de hoje, e espero que seja bênção para a vida de vocês aí também. Amém, Léo, amém. Privilégio ter você aqui. Bora lá, né? Vamos lá, galera. Vamos falar sobre esse assunto. Domínio próprio ou força de vontade? Por que nós estamos falando sobre esse assunto, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem domínio próprio como algo que envolve apenas uma força de vontade para fazer alguma coisa ou um simples autocontrole para reagir a situações.
nós precisamos definir isso à luz das Escrituras. Então, Léo, para a gente entender um pouco melhor o que, à luz da palavra de Deus, é de fato o domínio próprio. O que você poderia falar para nós sobre isso? Então, né, gente, quando nós olhamos para a palavra, a gente vai ter ali o livro de Gálatas, né, capítulo 5, verso 22 e 23, falando sobre o fruto do Espírito para nós, e isso já é uma grande dica do que seria aí o domínio próprio para as nossas vidas, né? Primeiro, porque é um fruto do Espírito, ou seja, não provém de nós como seres humanos, mas vem do Espírito Santo de Deus. É um fruto que ele faz, ele gera em nós, é um fruto que ele desperta, que ele frutifica em nossas vidas, né? Começando por aí. Um outro texto que a gente pode entender um pouquinho sobre domínio próprio também é o texto de Romanos 8, verso 8 e 9, que eu queria ler para vocês aqui, que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Então, aí, diante daquilo que nós entendemos ser o fruto do Espírito, a gente entende que, da mesma maneira, se temos o Espírito em nós, esse fruto do Espírito vai ser despertado em nós também da mesma maneira, né? Não, claro que nós devemos aprimorar essas coisas durante a nossa vida, durante a nossa vivência, mas quando a gente olha para esses dois textos aqui, nós vamos ver que o domínio próprio, ele é algo que não vem de nós, não vem da nossa força, daquilo que nós tentamos fazer com as nossas próprias forças, mas vem através do Espírito Santo de Deus, né? Amém. Boa, obrigado aí, Léo, pela definição, né, trazendo também esses textos bíblicos para nós pensarmos. Então, galera, né, baseado nisso que o pastor Léo falou e trouxe de embasamento bíblico, né, domínio próprio jamais envolve coisas que nós podemos fazer pela nossa força, né? Realmente o Espírito Santo agindo em nós. Então, muitas vezes eu já tive isso, não, eu preciso ter domínio próprio. Então, eu preciso fazer algo ou não fazer algo, mas eu vou buscar as ferramentas para fazer ou não fazer, e me esqueci de que a principal ferramenta era alimentar o Espírito Santo dentro de mim para que ele agisse, né? Então, isso é realmente algo muito importante. E, pastor Léo, o que o domínio próprio e a força de vontade podem ter em comum? Para a gente também entender um pouco melhor isso. Se a gente for ver para a questão do que eles podem ter em comum, né? Primeiro, a gente entendendo ali que a questão do domínio próprio, ela vem do Senhor, vem através do Espírito Santo, a gente entende que, ou seja, o domínio próprio, ele é uma coisa que nos é facilitada. É algo que nós devemos praticar, mas que, para a gente fazer, a gente precisa de algo mais. A gente precisa ali do combustível do Espírito Santo, né? Digamos assim, a gente é um carro e a gente precisa de combustível para exercer o domínio próprio, né? E isso só é possível se a gente tem esse combustível que é o Espírito Santo. A força de vontade é algo que, sim, todo ser humano tem. A gente vê pessoas se esforçando para conquistar suas carreiras, seus sonhos. Você precisa de força de vontade para isso. Mas a força de vontade humana, ela é limitada, né? Dependendo dos empecilhos que a gente encontra no caminho, a nossa força de vontade, ela não é suficiente. A questão que a gente tem aí, o em comum, é que tanto o domínio próprio quanto a força de vontade, nós temos ali uma parcela, né, de responsabilidade, a gente tem uma parcela de prática, de fazer isso, né? A gente busca pelo domínio próprio, assim como a gente busca ter uma força de vontade para realizar aquilo que a gente sonha, né? A questão é que o domínio próprio, a diferença principal vai ser a questão do Espírito Santo. Tem coisas que, pela nossa força de vontade, principalmente espiritualmente falando, a gente não consegue. Um exemplo claro disso é a luta contra o pecado. Sim. A gente pode ter a força de vontade que a gente for, assim, na nossa vida. A gente não vai conseguir vencer o pecado através dela. A gente só vence pelo domínio próprio que nos é capacitado através do Espírito Santo de Deus, né? Eu acho que a principal semelhança é que ambos exigem alguma coisa de nós, mas a diferença principal é que o domínio próprio ele só pode ser exercido pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Uau, cara. Legal. É importante nós sabermos isso, né? Até porque quando você estava falando, eu estava lembrando. Se a nossa vontade, ela sem o Espírito Santo em nós, é pecaminosa, então tudo aquilo que envolve essa força de vontade
né, pode ser sempre ligada ao pecado. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo até para agirmos na nossa força de vontade, por assim dizer, né? Se algo realmente... Pode falar. Se a gente for pensar, né, como você falou aí da questão da força de vontade, a nossa vida sem Deus, ela é pautada por uma perspectiva do pecado, né? A maneira como a gente olha para o mundo, para os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, é sob a lente do pecado. A partir do momento que nós temos Cristo, ele passa a ser a nossa lente que a gente observa todo mundo, né? E a gente pode, então, usar a nossa força de vontade para coisas do pecado, coisas da carne, coisas da nossa vontade, o nosso querer, né? Isso pode incluir, sim, sonhos, metas de vida, pode nos levar à cobiça, pode nos levar aí a tantas coisas, né? Ou seja, até a nossa força de vontade, como você mesmo disse, ela pode ser usada de uma maneira errada, por simplesmente a gente não conseguir ver que o pecado está sendo o nosso ponto de vista que está guiando essa força de vontade. Boa. Faz sentido, realmente, né? Então, cabe a nós, como você bem lembrou, da nossa responsabilidade. Você deu o exemplo do carro da gasolina, achei legal, né? Você tem que ir com o carro até o posto para colocar essa gasolina, para pegar esse combustível, né? Então, nós precisamos aí entender isso. Isso é bem importante. E, né, pensando assim, pastor, como um jovem, no seu dia a dia, pode identificar se ele tem buscado vencer as suas lutas, né, pela sua própria força de vontade ou pelo domínio próprio? Porque eu acho que a gente já busca isso diariamente, mas eu acho que o primeiro passo para nós deixarmos de buscar as nossas próprias forças e buscarmos o domínio próprio que vem do Espírito Santo é, em primeiro lugar, né, reconhecer aonde nós temos buscado lutar com próprias forças, com nossa própria vontade, com os nossos próprios desejos. Como é que a gente pode identificar isso no nosso dia a dia, né? Que exemplo você poderia talvez trazer de você, da sua vida, do que você faz, para a gente entender um pouco isso melhor? Cara, aí a gente entra no beabá do crente, né? Ali nas vogais do crente, né? O que a gente faz? O domínio próprio é uma coisa que a gente vive em constante busca para diversas coisas na nossa vida, né? Não é porque eu sou pastor que eu já sei o que é o domínio próprio por completo, né? Tem vários momentos que é testado, que a gente é colocado à prova, justamente para que a gente amadureça, para que a gente cresça, né? Mas por que eu digo que é o beabá do crente? Porque, cara, é aquelas 3 coisinhas ali que a palavra de Deus vai nos ensinar. E a primeira coisa é justamente essa. A gente olhar para a palavra de Deus. A gente ter ela como nosso referencial, nosso manual, a nossa base, né? Para que a gente possa viver a nossa vida, né? Boa. Segunda coisa é uma vida de oração. A gente precisa orar. A gente precisa estar na presença de Deus para entender a vontade dele, ser guiado pela vontade dele. E um bônus aí, não diria apenas um bônus, mas uma disciplina espiritual que a gente precisa aprender a colocar em prática na nossa vida e que já serve para a gente treinar o domínio próprio, é a questão do jejum, né? Boa. Até essas 3 coisas, cara, a gente precisa exercitar o domínio próprio para que a gente consiga fazer, né? Quem nunca teve dificuldade em ter constância em oração, leitura bíblica e jejum, que atire a primeira pedra, não é verdade? Né? Com certeza. Então, assim, são 3 coisas que, primeiro, já fazem com que a gente exercite o domínio próprio, mas sem elas a gente não vai conseguir ter domínio próprio em momento algum. E um teste bem fácil que qualquer um pode fazer, mas que eu não recomendo que faça, você ficar aí uma semana sem ler a Bíblia, cara, e sem orar. Cara, eu te dou certeza que na semana seguinte você vai estar destruído. Porque a gente se afasta. Sim. A gente se afasta de propósito, a gente se afasta de Deus, a gente deixa de ouvir a mensagem, a gente deixa de ouvir a voz do Senhor que vem através da palavra, a gente não se consagra. Então, assim, é uma busca constante? É uma coisa que a gente tem que ter certa disciplina também? Sim. Assim, tudo e qualquer coisa na nossa vida a gente precisa buscar consistência. Cara, um atleta, ele não é preparado do dia para a noite, ele tem que treinar, ele tem que se preparar. Então, não se cobre tanto pelas suas falhas do dia, mas olhe a longo prazo. Cara, se você falhou hoje, que amanhã seja diferente. Busque mais um, né? E a gente falando aí sobre domínio próprio, a gente pode olhar para as atividades que a gente tem no nosso dia a dia, que às vezes tomam muito do nosso tempo. E a gente começar a tentar limitar essas atividades para a gente ter mais tempo com Deus, por exemplo.
né? Eu falei ali dos jogos, né, cara? Bicho, desde criança, eu gostava muito de jogo eletrônico e, assim, eu ficava muito tempo sozinho em casa, então eu passava, assim, dias direto, assim, 12, 14 horas jogando e farmando ali, fazendo... Quem jogou MMORPG sabe do que eu tô falando. Você passa horas ali para você farmar um item que você vai vender lá depois e tal. E com o tempo, daí veio o LOLzinho, e, cara, isso foi um empecilho gigantesco na minha vida, porque ocupava horas e horas da minha vida. O Felipe, inclusive... Eu lembro disso. De parte disso. Cara, quando eu me formei, para vocês terem uma ideia, lá nos bancos, lá com o pessoal da igreja e tudo mais, tinha um cartaz escrito assim: parabéns, Léo, você largou o LOL para escrever o TCC. Então, gente, foi um momento da minha vida que eu precisei exercer domínio próprio e dizer não, sabe? No momento em que eu comecei a ver que não só começou a ocupar parte do meu tempo com Deus, mas também ocupar meu tempo com a minha família, às vezes com os meus amigos, eu trocava um tempo de comunhão para estar jogando. Tudo bem que eu tinha meus amigos ali que estavam fazendo parte disso, mas não era uma comunhão saudável, né? Eu me irritava. Quem já caiu no time ruim na ranqueada sabe do que eu estou falando. Gente, faz muito mal quando a gente perde o controle. E no meu caso, para que eu tivesse domínio próprio disso, foi realmente abrir mão de uma vez por todas, né? Às vezes, uma vez ou outra, eu pego, brinco um pouquinho, mas não passa de uma semana, eu desinstalo de novo, porque eu sei que não vai me fazer bem, né? Então, o domínio próprio é justamente quando a gente começa a olhar para essas coisas, né? A gente começa a perceber que, cara, isso está ocupando muito meu tempo, isso está tirando meu foco do Senhor, isso está tirando meu foco da minha família, daquilo que realmente importa, sabe? O filho vai lembrar de uma frase que a gente ouvia muito quando a gente trabalhava junto ali no Ministério Infantil, que é: pessoas são mais importantes do que coisas, né? Com certeza. A partir do momento que você começa a dedicar mais tempo para coisas do que para pessoas, aí é um lugar que você pode observar que talvez você precise exercer domínio próprio. É você começar a focar, às vezes, trabalho, estudo, entretenimento, tá? Porque não é só as coisas divertidas que ocupam o nosso tempo que a gente precisa exercer domínio próprio, né? Mas estudos também, trabalho também, né? Atividades físicas também. Tudo que ocupa demais o nosso tempo, além de pessoas, além da nossa vida com Deus, é uma coisa que nós devemos observar para que nós tenhamos domínio próprio sobre essas coisas também. Boa. Nossa, Léo, e isso que você comentou, né, dos jogos e de entretenimento, por exemplo, a gente poderia até trazer para a questão do vício, né? Quando a nossa força de vontade pessoal, coração, que vem do pecado, está maior do que o domínio próprio que é gerado pelo Espírito Santo em nós, a nossa tendência é ficarmos viciados em coisas que não vêm de Deus e que não agradam a Deus. E, gente, quando a gente fala de vício, às vezes muitas pessoas já atrelam a coisas muito específicas, droga, vício em pornografia, vício em coisas específicas, né, que tipo, o cara tem um vício em álcool e bebe. Tudo bem, isso são vícios, são pecados também, ok? Mas, às vezes, coisas que, como o Léo falou, tomam o nosso tempo numa proporção a ponto de que, quando a gente vê, a gente não consegue ficar sem. Por isso que a prática do jejum ela é, de fato, muito importante. Sim. Tipo, eu lembro que, há um tempo atrás, cara, eu não conseguia não comer um doce pós o almoço. Não conseguia. Era assim, cara, me deixava agoniado. Cara, era um negócio, gente, eu não sei se você que está nos ouvindo aí já passou por isso, mas eu lembro que, assim, era absurdo. Eu já ia para a fila do buffet pensando no doce que eu ia comer depois. E se eu não comesse aquele doce, eu ficava mal-humorado. A água fica aguando. Cara, é bizarro. Era um negócio maluco, assim. Eu falei, não, isso... Meu Deus, eu preciso ter domínio próprio. Com doce. Não é errado comer um doce. Eu não comia, tipo assim, meu Deus, um pudim inteiro. Não, era um pedacinho. Era algo simples. Mas que tinha se tornado algo tão absurdo a ponto de mudar o meu humor, caso eu não tivesse. E eu percebi, falei, cara, meu Deus, eu preciso mudar isso. Gente, não foi fácil. Eu lembro que eu fiz um jejum ali de doce durante um tempo. Falei, antes, depois das minhas refeições principais, almoço, janta, o café da tarde, o café da manhã, eu não vou comer doce. Não vou comer. E, cara, foi uma batalha. Tiveram alguns dias, inclusive, que eu não ia almoçar sozinho, para não burlar, cara. Eu chamava alguém para estar comigo, falei, vamos almoçar junto? E no final falava, não me deixe, por favor. Então são coisas, né, que
a gente vai olhando no nosso dia a dia, vou dar um outro exemplo aqui que talvez você, jovem, se identifique. Eu já tive muito esse problema, não sei se você teve, Léo. Mas, por exemplo, palavrão, né? Às vezes o palavrão se torna algo tão natural para nós, né? Palavras torpes, e quando eu digo palavrão, não estou falando só das palavras do nosso vocabulário, que são consideradas palavras, mas das palavras que às vezes ferem, que às vezes maltratam, que às vezes machucam, né? Que às vezes saem da nossa boca normalmente, e nós, por nossa força de vontade pessoal, não vamos conseguir deixar de falar. Mas nós precisamos desse domínio próprio, agindo em nós, desse Espírito Santo fluindo em nós, para que isso seja vencido, né? Então, o Léo deu o exemplo dele aqui do jogo, mas talvez você que está nos ouvindo, você possa aplicar isso em outras áreas da sua vida. Talvez, né, com drogas, talvez com questão da bebida, talvez com questão da pornografia, talvez com a questão de um doce, como eu dei o meu exemplo aqui, ou de outras coisas que, ao olhar para o teu contexto hoje, você vê que o domínio próprio tem se perdido pela sua própria força de vontade ou pela sua vontade pecaminosa que tem guiado o seu coração. Então, que você possa realmente buscar isso por meio do Espírito Santo. Quer comentar mais alguma coisa sobre isso, Léo? Cara, na verdade, sim. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que exercer o domínio próprio só sobre essas coisas gigantes, né? Coisas que são difíceis. Mas, às vezes, cara, o domínio próprio que a gente realmente precisa começar a exercer na nossa vida são em coisas pequenas. Às vezes, um detalhe da nossa rotina que faz com que todo o resto se encaminhe para um outro lado, né? Então, às vezes, começam com coisas pequenas e, cara, tinha um pastor, né, que na minha infância ele dizia assim, cara, o diabo ele não se apresenta para você como aquele bicho chifrudo de rabo pontudo vermelho que vai te assustar, não. Ele vem com coisas muito atrativas, né? Então, até mesmo nessas coisas que a gente vai falar sobre exercer o domínio próprio, às vezes são coisas que a gente vai dizer, isso é simples, isso é tranquilo, isso não tem nada a ver, não vai me influenciar de modo nenhum, mas às vezes são nessas pequenas aberturas que nós passamos a dar que a gente passa a perder o domínio próprio nessas coisas maiores, porque são nos detalhes, são nessas coisinhas que a gente diz não tem nada a ver, são nessas coisinhas que a gente fala, isso aqui dá para relevar, mas, cara, aí a gente olha para aquele texto de Tiago, né, quando ele fala até sobre a questão do controle da língua, que uma água, uma fonte de águas doces, ela não pode jorrar água amarga. E a mesma coisa o contrário, né? Exatamente. Se nós estamos em Cristo, cara, nós estamos aqui para um propósito muito maior. Que é jorrar essas águas doces, essas águas que vão saciar a sede daqueles que estão passando pela necessidade, né? E se você que é crente, quer saber como trabalhar a questão do domínio próprio, eu deixo para você algumas dicas de alguns livros da Bíblia mesmo para você estar lendo ali, tá? Boa. Provérbios ali, o capítulo 16, capítulo 25, vão trazer ali umas orientações bacanas para a gente. E também o capítulo 9 e 10 de 1 Coríntios, que ele vai ser bem específico, cara, sobre essa questão do domínio próprio, né? Não usando essa palavra, mas ele vai falar ali sobre a luta contra o corpo, sobre a luta contra as vontades, e também como nós somos auxiliados por Deus diante dessas dificuldades que a gente encontra. Então, ali 1 Coríntios, apesar de ser uma carta ali, aquele, Paulo dá aquela massa, né, na igreja de 1 Coríntios, cara, ela é muito boa para nos ajudar a ter essa orientação, a como a gente lidar com isso, né? E é uma coisa que a gente não pode negligenciar também, porque quando a gente olha para 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer que quem não se controla um mínimo, né, não tem um mínimo de controle, essa pessoa é comparada a um pagão, cara. E para você entender, né, você ser chamado de pagão nessa época aqui, cara, o negócio era sinistro. Então, assim, comece a trabalhar as pequenas coisas. É de baixo que a gente começa. Isso é uma regra universal para todo mundo, né? Para tudo que a gente vai fazer, a gente começa ali, como a gente falou no começo aqui, no ABC, né, cara? Então, comece com as pequenas coisas, as pequenas rotinas. Você não consegue arrumar a tua casa de jeito nenhum? Cara, começa fazendo coisas pequenas. Lava a louça, né? Ajeita o teu quarto, arruma a tua cama. Arruma a tua cama. Essas coisinhas pequenas, cara. É difícil? É difícil. Principalmente para nós homens, cara. Parece que tem uma coisa assim que impede a gente de ser organizado. Mas não, cara. Pela graça do Senhor, a gente consegue melhorar aos poucos, a gente consegue fazer com que as coisas melhorem, com que a nossa casa fique mais organizadinha, cheirosa, né? Aí
Senhor vai nos dando graça. Aí, principalmente você que é homem solteiro, cara, eu sei que você passa por isso. Não adianta dizer que não. Né? Tem as exceções. Mas são poucos. E para as moças também, né? Vocês também têm as suas lutas, as suas dificuldades. Que o Senhor dê graça para vocês também poder vencê-las, ter o domínio próprio sobre essas situações, né? Mas eu creio que seja isso, filho. Que Deus abençoe, galera. Muito bom estar aqui com vocês. E espero voltar com vocês. Com certeza, Léo, com certeza. Obrigado por aceitar o convite, né? Privilégio ter você aqui com a gente. Você que está nos ouvindo aí, eu espero que esse breve bate-papo possa ter falado ao seu coração. O Léo trouxe algumas coisas muito legais aqui que eu pretendo aplicar na minha vida, lendo, né, 1 Coríntios ali 9:10, alguns capítulos de Provérbios também que precisam ser exercidos e vivenciados por nós. E lembre-se, a busca pelo domínio próprio envolve a busca por Deus, porque é o Espírito do Senhor que produz esse domínio na minha e na sua vida. Então, no seu contexto de faculdade, talvez você precise exercer esse domínio próprio diante de alguns professores, diante de alguns alunos, diante de situações que podem envolver, inclusive, perseguição ou coisas do tipo. Mas nós sempre devemos nos lembrar, né, do exemplo de Jesus, que diante do Getsêmani, quando Pedro ali já desembanha a espada e vai, Jesus sabia que o que ele deveria fazer naquele momento não era aquilo. E ele tem domínio próprio, ele age, ele acalma Pedro e ele faz o que deveria ser feito. Então, a gente tem que sempre olhar para Cristo aí como nosso grande exemplo, né? Acho que só mais isso. Manda bala. Um último detalhe até que você falou aí, né? Citando Jesus, cara, a gente vê Jesus ele agindo com domínio próprio em todos os momentos. Inclusive quando ele foi necessário que ele se posicionasse diante de uma situação errada, né? Sim. Então, gente, domínio próprio não quer dizer que nós não devemos ser firmes em momentos que nós vemos coisas erradas acontecendo, tá? Nós, como cristãos, diante do erro e da falha, diante do pecado desse mundo, nós devemos nos posicionar, sim, com domínio próprio, com sabedoria, né, com mansidão, mas nós devemos, sim, nos posicionar. Amém, Léo. Boa, ótima fala. Inclusive, nos posicionar conosco, né? Com o nosso pecado, com os nossos erros também, e agir também dessa forma com o nosso próximo. Na hora de exortar, talvez você é uma pessoa ríspida demais, tenha domínio próprio, faça em amor. E daí entram as questões aí peculiares de cada um, que nós devemos buscar no Espírito para sabermos lidar. Mas, Léo, muito obrigado mais uma vez. Né? Esse aqui foi o episódio 20 do nosso Conecast, onde falamos sobre domínio próprio ou força de vontade. Se você gostou desse episódio, se abençoou a sua vida, curta, compartilhe esse episódio para que outras pessoas também possam ver, possam acessar e também ter acesso ao nosso material, ao nosso conteúdo. Nós voltamos no próximo episódio, na semana que vem, falando também sobre um outro tema muito legal, um outro tema que vai trazer coisas muito impactantes para a sua vida, que é uma vida sobre a constância do Espírito Santo. Então nós vamos falar não só sobre o domínio próprio, mas como viver uma vida debaixo do Espírito Santo em sua totalidade e sua integralidade. Então, fica a dica aí para você também nos ouvir e compartilhar. Que Deus te abençoe e até o próximo Conecast. Valeu, galera. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast ComUniCast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.